Gênesis capítulo 14. Naquele tempo, Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semebe, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé, Quiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta, passaram em En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon-Tamar. Então, saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim, de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e o restante fugiu para o monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, onde fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens deles, e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Parece que o coração de Abrão começa a ser transformado. Quando no primeiro momento ele entregou até a sua mulher, com medo de ser morto e com medo de perder os seus bens, e saiu até mais rico daquela situação, dessa vez foi diferente. Dessa vez, Abrão decidiu proteger a sua família. Mesmo aquele que estava longe, o seu sobrinho Ló, que estava em outra terra, que tinha se separado dele,
ele decidiu dessa vez proteger. E ele pegou os seus recursos, a sua força, o seu povo e foi resgatar aquela pessoa, aquela família. E dessa vez ele não queria mais recompensa financeira. Ele rejeitou aquilo que poderia ser o motivo pelo qual ele foi para ficar mais rico. Não, dessa vez não. Dessa vez Abrão deposita a vitória nas mãos de Deus. Ele sabe a quem ele serve. Capítulo 15. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasco Eliezer? Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, este será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto dos seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: A sua descendência dê essa terra, deste rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terras dos queneneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Como é difícil para nós crer na promessa do Senhor. Sabe por quê? Porque ela é sempre muito maior do que aquilo que nós podemos ver. Apesar da promessa clara do Senhor, Abrão, ele se vê inseguro, ele se vê cheio de dúvidas. Deus já tinha dito a ele que a descendência dele seria como o pó da terra, que não se pode nem contar. Mas Abrão não conseguia ver mais do que o filho de uma serva como seu descendente. Abrão não conseguia enxergar aquilo que Deus conseguia ver. E mais uma vez, Deus, ele investe o tempo dele, a misericórdia dele diante da nossa fraqueza, das nossas inseguranças, e reafirma dessa vez, mostrando para Abraão de outra forma: você não consegue contar o pó da terra? Tenta contar então as estrelas do céu.
A promessa de Deus para nós, ela é assim, ela é desse tamanho, porque nós somos a sua criatura. Nós fomos criados por Ele, por um propósito, para um propósito que tem a ver com o plano dele nessa terra. E Ele nos dá uma garantia através dessa palavra. Aqui no verso 1, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Que tal se arriscar e fazer a vontade de Deus? No capítulo 16, nós continuamos. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agá. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agá, sua serva egípcia, e a deu por mulher de Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agá e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agá começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agá fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de águas no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agá, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito da aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agá deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome: Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Ber-lai-roi. Fica entre Cádiz e Bered. Agá deu à luz a um filho. E Abrão chamou este filho de Ismael. Abrão tinha 86 anos, quando Agá lhe deu à luz Ismael. Abrão e Sarai tentaram apressar o plano de Deus. Acho que no meio daquela incerteza, daquelas dúvidas que sondavam o coração deles, como serei pai de uma grande nação se a minha mulher é estéril? Veio uma ideia, partindo da sua própria esposa. Já que eu não posso ter filhos, colocarei nos teus braços alguém que pode. E eles deram um jeitinho. E mais uma vez a palavra nos mostra que as nossas decisões geram consequências. E consequências que vão se refletir nas próximas gerações. Até hoje existe inimizade, guerra entre os povos que vêm da descendência de Ismael contra aquele que virá já nos próximos capítulos e que nós vamos descobrir. Creia na promessa de Deus, no poder de Deus e acredite, Ele não precisa do nosso jeitinho para realizar aquilo que Ele prometeu. Amém?